Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Terçou, hein? Último dia de data FIFA. Vamos lá, tem amistoso do Brasil, tem eliminatórias europeias e tem Série B, tá? A Série B não para na data FIFA. Vamos Sim. nessa, Matheus Montenegro, tudo bem com você? Estou melhor agora. Esse é um dos grandes momentos do meu dia. Você sabia, Fábio, mano? Eu gosto muito. Imagino. Eu gosto. Sem dúvidas nenhuma. Eu gosto bastante, tá? Dia de seleção brasileira, né? Tô com a camisa da seleção, Fábio, mano. Do Belo? A De novo. seleção Você do tem estado da 300 Paraíba. camisas e você já repetiu o Não, aí time. é que tá. Eu posso me explicar rapidamente, né? Pra gente não comer muito tempo. É porque tem muitas camisas aqui. Só que você precisa ver aqui, ó. Eu acho que esse pedaço aqui, Fábio, mano, da parte de cima, né? Ó, daqui até aqui é tudo do Belo. Aí eu pensei, se eu ficar alternando muito e não usar as do Belo, aí lascou, vai ficar tudo do Belo pro final. Então, pra manter essa pegada aí de. Entendi. Metade é do Belo, basicamente. É porque não é um time diferente por dia, é uma camisa diferente, né? Que isso fica muito bem claro. Boa. Vamos que vamos, meus queridos. Aqueles rápidos pedidos, começando aqui o vídeo. Bom explicar, porque a gente ainda está em início de projeto. Eu acho que esse aqui é o quê? O 10º episódio, Fábio, do Bet de hoje. A gente tá com esse novo projeto. A gente tinha um projeto antigo em parceria com a TV Bet e agora é apenas eu e Fábio aqui tocando na raça. Então a gente conta com o apoio de vocês, tá? A gente precisa da inscrição de vocês. Deixa o like também. E a gente tem destacado isso. Clica no sininho para ativar as notificações. A gente sempre solta o vídeo com uma certa previsibilidade. A gente solta um dia antes. Esse vídeo que a gente tá gravando agora é sobre os jogos de quarta-feira, né? Terça-feira. Só que a gente tá gravando na segunda, tá? E a gente vai soltar o vídeo na segunda. Então é isso. Vamos que vamos, Fábio. Pode começar. Muito bem. Jogos na tela aí para esta terça-feira, aqui agora sim, temos Série B, né? Chapecoense e Botafogo de Ribeirão, Clássico, Paysandu e Remo, Atlético Paranaense e Avaí. Temos data FIFA, né? Eliminatórias europeias, separamos alguns jogos, mas vamos começar pelo Brasa, Matheus Montenegro, que vai pegar o Japão, né? Pois é. Jogo nesta terça, né? 7h30 da manhã. Você vai acordar às 7h30 para ver esse jogo? Estarei acompanhando. Cara, eu acordei cedo e acompanhei Brasil e Coreia e não me arrependi nem um pouco, né? Inclusive, dá confiança para esse jogo, tá? Porque a gente vê que os caras estão jogando a vera, né? Coisa que a gente tinha um certo pé atrás. Até porque eu destaquei isso. Amistoso, eu tenho muito cuidado, tá? Eu não sou muito de operar em amistoso. Só que, cara, o contexto desse jogo aí contra o Japão me agrada, tá? Eu gostei muito do que eu vi contra a Coreia do Sul, tá? E assim, não dá para tirar a Coreia do Sul para bobo, não. É uma boa seleção. Uma seleção que já complicou ali, seleções maiores e tudo mais. Chegou nas oitavas de final da última Copa. Cara, foi um 5-0 com muita autoridade e com todo mundo jogando bola. Todo mundo jogou bem ali. Meu irmão, as assistências de Bruno Guimarães e Matheus Cunha, Rodrigo jogando muito, Estevão jogando muito, Vini Júnior jogando muito. Então eu tô confiante para esse jogo do Brasa, tá? E é empolgado, eu diria. Muito bem. O Japão, Matheus, que não vence há 3 jogos, tá? Empatou com o México, perdeu dos Estados Unidos e empatou com o Paraguai, né? Jogando em casa na última data FIFA, né? Na última sexta-feira também. Aí, em termos locais, ele sobra, né, na Ásia, né? Ele venceu a Coreia do Sul, venceu a China, venceu Hong Kong, venceu a Indonésia, perdeu da Austrália, empatou com a Arábia Saudita e ganhou do Bahrein. É porque tem esses 3 jogos ali, ó, contra Hong Kong, China e Coreia do Sul, não são eliminatórias para a Copa do Mundo, tá? É uma Copa ali do leste asiático que tem. Esse CAO aí, ó, que é o nome da competição. Isso. CMU é, de fato, as classificatórias. E aí o Japão, ele passou com sobra em primeiro lugar, tá? Já tá na Copa do Mundo em 2026. O Brasil, né, que com a Ancelotti tem esse recorte aqui, né, 0-0 com o Equador na estreia, venceu o Paraguai em casa, venceu o Chile em casa. Aí a única derrota foi na altitude, né, para a Bolívia, né, aquele jogo que o Brasil também estava com vários desfalques. E aí contra a Coreia do Sul deu um show, né, 5-0 e poderia até ter sido mais, o Brasil jogou muito bem. Nos jogos entre eles, o último foi em 2022, 1-0 Brasil. Em 2017, 3-1 Brasil. O Brasil venceu todos, pelo que eu tô vendo aqui, viu, Matheus? Venceu só em 2001 que teve um empate em 0-0, mais de 2005, em 2005 também. Né? Então, de 2006 para cá, que foi o ano que eu nasci, só vitórias brasileiras. Pois é. Brasil venceu na Copa do Mundo, né? Em 2006, eu lembro demais, 4-1. E Copa das Confederações teve também. Foi esse 3-0 aí, se eu não me engano, em 2013. Isso mesmo. É isso. Bom, vitória do Brasa, né? E aí é que tá. Assim, a grande discussão que poderia valer, mas que não vai valer, seria a odd. Eu acho que a odd do Brasil tá muito boa, né? 1,42. É porque é amistoso.
Se isso aqui fosse um jogo valendo, essa odd do Brasil era 1,3. Eu acho que era por aí. E o Brasil mostrou que tá indo a vera. Ao que tudo indica, a gente tá gravando de meio-dia da terça-feira, tá? Um dia antes do jogo. Menos de 24 horas para a partida, diga-se de passagem, né? E aí é o seguinte, a escalação do Brasil deve ser a mesma do que foi contra a Coreia, só vai mudar o goleiro. Vai ser o Hugo Souza no lugar do Beto. De resto, tudo igual. Então, cara, eu tô muito confiante na vitória do Brasil e eu vou até me contradizer um pouquinho no que eu falei da outra vez em relação ao amistoso contra a Coreia, tá? Aqui eu acho que vale a pena, sim, a aposta. Porque eu tô gostando dessa odd e pelo que eu vi do Brasil contra a Coreia, eu gosto muito dessa vitória do Brasil. Odd interessante também é 2 gols do Brasil, tá? 1,43, tá? Basicamente a mesma odd da vitória. Se você quiser combinar, né? Assim, sim. Quiser uma odd maior, mas por segurança, né? A gente vai só na vitória do Brasil para esse jogo, a nossa principal sugestão. Também tem eliminatórias, Matheus Montenegro, tem alguns jogos aqui, né? Vou até botar as odds para a gente também dar uma olhada. Né, eu separei aqui os jogos de Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal. Só para passar por alguns outros, né? Tem Estônia e Moldávia, né? 2 seleções bem frágeis, né? Eu acho que não vale a pena você entrar. A Estônia é favorita, mas eu difícil. Acho que o gol da Estônia até pode ser uma boa, tá? Mas é porque a Estônia também é muito fraca. A Moldávia é ainda mais fraca. Né? A Estônia fez gol na Itália, então pode ser um bom parâmetro, né? Andorra e Sérvia, aqui, vitória da Sérvia, mas Andorra, por exemplo, não tomou goleadas da Inglaterra, tá? 1-0 e 3-0 os jogos entre Andorra e Inglaterra. Quebrou todo mundo aí. Então, você pegar uma quantidade de gols aí a favor da Sérvia, eu também acho um pouco arriscado. Pé atrás, Espanha, esses 2 jogos aqui, né? Espanha e Bulgária e Letônia e Inglaterra. Vamos começar por eles, porque aqui a gente não vai nem entrar nas odds direto na casa de apostas, a gente só vai ver aqui a situação das equipes, né? Porque a Espanha lidera, né? 3 jogos, 3 vitórias. Bulgária é lanterna, tomou 12 gols, perdeu todos os jogos. E a gente vai ver aqui que a Espanha 6-0, 3-0 e 2-0 na Geórgia. Poderia até ter feito mais, mas a Espanha está com desfalques ofensivos importantes, tá? Yamal e Nico Williams não foram convocados, estão machucados, e aí a equipe perdeu um pouco de poder, porque criou muito aqui contra a Geórgia, mas só fez 2 gols. Então... cara, ele vai pegar essa Bulgária, eu acho que é muito sobre as odds, tá? A gente viu ali que a odd da vitória tá 1,02 da Espanha. Se você for apostar algo de valor nesse jogo, ou você vai ter que pegar para a Espanha vencer por 3 gols de diferença, ou você vai ter que pegar um total de 4 gols no jogo, pelo menos. Então, assim, é aquela velha história, a linha tá muito esticada, né? E eu acho que o valor ele se perde aí. Infelizmente. Se a Espanha não fizer um gol cedo, pro ao vivo, eu acho que vale a pena você ir aí. Na vitória da Espanha no primeiro tempo, ou Espanha marcar 2 gols. Só que, caramba, ganhar por 3 gols ou marcar 4 é muito, né? É muito. E aí eu acho que tem opções melhores. Vitória da Espanha no primeiro tempo tá ali 1,15 em média, muito né? Bom, nas casas de apostas. Né? Você só vai conseguir pegar uma odd de valor aí beirando 30 minutos já do primeiro tempo. Isso. Se a Espanha não marcar. Então, assim, pelas odds, infelizmente, é um jogo ruim para apostas, né? Muito bem. Outro jogo que tem uma leitura bem parecida, Matheus Montenegro, nesta terça, é o jogo da Inglaterra contra a Letônia, e é fora de casa. Né? A gente vai ver aqui que as odds estão bem baixas, né? Odd para a vitória da Inglaterra está um pouco maior, está 1,05. Se você quiser arriscar a vitória do primeiro tempo, já está entre 1,25 e 1,32. Mas tem aquilo, né? A gente vai ver aqui que a Inglaterra, até em termos de classificação, está bem, né? Venceu os 5 jogos, 13 gols marcados, nenhum sofrido. A Letônia é só a 4ª colocada, né? Tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, marcou 4, tomou 8. Mas o que dá um medinho nessa vitória por goleada da Inglaterra, porque ele venceu Andorra por 2-0 em casa e fora só por 1-0. E 3-0 na Letônia. E 3-0 na Letônia. Em casa. Então... É porque assim, é a mesma coisa da Espanha. Você pegar 3 gols da Inglaterra aqui, também não tem um primor de odd, tá? 3 gols da Inglaterra. Você teria que pegar 4, mas seria por aí. E aí a gente entra na mesma linha de raciocínio, né? A gente confia muito na vitória da Inglaterra, mas a linha está muito esticada, infelizmente. E aí, ao meu ver, tem opções mais interessantes do que você confiar em uma vitória por 4 gols da Inglaterra aí contra a Letônia. Se a gente pegar aqui, a Letônia só tomou 3 gols em um jogo que foi contra a Inglaterra. Ela não toma tantos gols. Assim, contra a Sérvia só foi 1-0, por exemplo, né? Então,
contra a Albânia, que também é uma seleção que está brigando por classificação, perdeu só por 1-0. Então eu acho bem arriscado, viu, você ir no handicap ou numa quantidade de gols a favor da Inglaterra nesse jogo. Eu até prefiro mais a Espanha, confio, mesmo com os desfalques, eu confio mais na Espanha marcando uma quantidade considerável de gols do que propriamente aí a seleção inglesa. Bom, os jogos que a gente gosta, né, para a gente ir de fato, Matheus Montenegro, um deles é Itália e Israel. Né? A gente vai ver aqui que a seleção da Itália está na segunda colocação do seu grupo, tá? Está a 6 pontos da Noruega, mas ela tem um jogo contra a Noruega e tem um jogo a menos, né? Então ela pode encostar ou até ultrapassar. Israel está ali com 9 pontos, é um confronto até direto, né? Porque se Israel, por exemplo, vence, iguala a pontuação da seleção italiana, mas Israel é bem frágil, né? Vamos começar até por Israel? Sim. Cara, Israel tomou 10 gols nos últimos 2 jogos, tá? Assim, ele chegou a fazer 4 e complicou a vida da Itália. Mas, cara, teve um gol contra, se não me engano, inclusive, ali da Itália também. A Itália deu uma vacilada aí nesse jogo contra Israel, mas acabou vencendo mesmo vacilando muito, né? É complicado. É um jogo decisivo para a Itália, tá? É um jogo decisivo para a Itália. Se ela perder esse jogo aqui, ela pode se complicar. A Itália vem fazendo muitos gols. Ela tomou 3-0 na estreia. Né? Ela tomou 3-0 na estreia da Noruega. Né? E depois disso ela venceu todas, né? E marcando muitos gols. Marcando muitos gols, como você disse. Eu acho que dá para confiar um pouco mais nessa Itália, tá? Em casa. E aí a gente já tem uma odd melhor do que, por exemplo, vitórias de Espanha e Inglaterra. Né? Bem melhor. A gente já tem 1,20 aqui a odd. E é um jogo até com mercado de gols, né? Você pode ir 3 gols no jogo, por exemplo, 1,39. Mas 2 gols da Itália. 1,24, tá até um pouco maior do que a própria vitória. Mas para completar bilhete é um bom jogo, né? Pois é, cara, a odd da vitória da Itália, ela tá meio que o proporcional a Espanha marcar 3 gols, Inglaterra marcar 3 gols, meio que por aí, tá? E eu tô confiando na Itália nesse jogo, tá? Eu até tive um pezinho atrás ali contra a Estônia. Eu não acho a seleção italiana essas grandes coisas. Eu acho arriscado, por exemplo, você confiar em uma goleada da Itália aqui. Você pegar Itália vencer por 3 gols. Aí eu acho que é muito arriscado. Só que a vitória da Itália para uma duplinha, para completar algo, só a vitória, que 1-0 já é green, eu acho que é uma boa pedida, tá? Eu acho que é uma boa pedida. Não é uma grande seleção para você confiar numa margem de gols. Mas na vitória eu acho que tá ok. Acho que dá para ir. Tem um detalhe, né, que até contra a Estônia até destoou, a Itália fez os gols no primeiro tempo, mas nos jogos anteriores a Itália vem fazendo mais gols no segundo tempo, tá? Então acho um jogo arriscado ali para você ir no mercado de primeiro tempo. Pode dar certo, mas eu fugiria, porque a Itália às vezes demora ali para achar o gol, enfim. Bom, vamos agora para mais jogos, né? Só para pontuar aqui, Irlanda e Armênia, né? A galera vê, 1,42 odd da Irlanda contra a Armênia, mas a Irlanda está atrás da Armênia no grupo e a única vitória da Armênia foi contra a Irlanda. Então, a gente vai fugir desse jogo, tá? É um jogo também que não nos interessa. Portugal e Hungria. Portugal em sábado, hein? Meu Deus, quebrou nós. Quebrou a galera, né? Pois é. Cristiano Ronaldo, né? Perdeu o pênalti. Mas Portugal tá líder, né? 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados, 2 sofridos. No último jogo criou bastante, né? Contra a Irlanda, assim. Foram mais de quase 30 finalizações, mas só fez 1-0 nos acréscimos, quase nos acréscimos. Nos acréscimos já, aos 90. Foi nos acréscimos? Se eu não me engano, foi. E aí, contra a Hungria, né? No jogo lá na Hungria, foi 3-2 Portugal. Sim. Cara, a Hungria acho que não é bobo nem nada, não, tá? Falo com autoridade, né, Fábio? Morei na Hungria um tempo, conheço bem. Inclusive, vai a curiosidade aí. Não é uma curiosidade futebolística, uma curiosidade da minha vida, mas vou trazer aqui a informação. Desce um pouquinho aí para baixo, Fábio. Confrontos diretos entre Hungria e Portugal. Confrontos diretos. Esse 3-0 de Portugal na Hungria, na Euro de 2021, eu estava lá, Fábio. Olha que maravilha. Tá? Muito bem. Coisa linda. E eu tava com essa camisa, diga-se de passagem. Olha aí. As coisas se conectando aí, ó. Todo um sentido aqui. Tudo, então agora está explicada a escolha dessa camisa. Nos confrontos diretos, né, já que você citou, as últimas 5 vitórias foram as últimas 4 vitórias foram de Portugal, né? Sim. É uma disparidade grande entre as seleções, mas a Hungria não é um daqueles times bobo, como, por exemplo, dos outros que a gente analisou, né? Como Israel, Letônia, Bulgária. A Hungria é mais time que esses aí, né? Tem jogadores interessantes, mas ainda assim, acho que
O grande problema é a odd aqui também, né, velho? A Hungria fez pelo menos 2 gols em cada jogo, viu? Na verdade, ela marcou 2 gols em cada partida. 2 contra a Irlanda, 2 contra Portugal e 2 contra a Armênia. Pois é. Pode complicar, né? E a vitória de Portugal paga basicamente a mesma vitória da Itália, que eu tenho mais confiança. Para mim é isso que não faz muito sentido, tá entendendo? Eu acho que a disparidade de Itália para Israel é maior do que a de Portugal para a Hungria. A Hungria é um time que eu vejo podendo complicar. A Israel nem tanto. Né? Então, a grande questão aqui é essa. Entre as duas, eu prefiro a da Itália. Eu acho que vale a pena aqui, se você quiser fazer uma múltipla com vários jogos, e aí você bota Portugal também no meio. Eu acho que é até interessante, tá? A vitória de Portugal. Só que eu tô achando ela de baixa. Talvez eu esperaria para ao vivo essa de subir mais, ver se Portugal começa muito superior aí à seleção húngara. Eu acho que a análise é essa aí. É um jogo bom para você pegar realmente, se Portugal não marcar o gol cedo, o que é possível, né? Porque a Hungria não é tão frágil assim para tomar um gol logo de cara. Você pode pegar o gol de Portugal ou vitória de Portugal, aí eu acho que tem mais sentido do que uma aposta pré-live. Uhum. Bom, vamos agora... Não, só para pontuar, né? Mercado de gols para esse jogo, né? Que a gente viu que as seleções marcam 2,5, tá em 41. É interessante. E até porque eu não descarto 2-1 Portugal, tá? Um palpite muito 2 gols de Portugal, 1,26. É melhor a vitória. Tá uma odd bem parecida. Sim, é melhor do que 2 gols. Arrisca menos, né? Eu também acho. Eu acho também. Bom, só para fechar aqui eliminatórias europeias, tem Turquia e Geórgia, tá? A Turquia é favorita, mas a Geórgia não é uma seleção tão boba assim, né? Tem o Kvaratskhelia, tem o goleiro lá, o Mamardashvili, mas tá mal de boa, viu? Vitória da Turquia, talvez para um binguinho aí. A Turquia meteu 6 na Bulgária, né? Jogando fora de casa. É um confronto até importante ali, um confronto direto ali por classificação. Mas é um jogo também que não é simples, tá? A Geórgia pode complicar. Bom, Série B, Matheus Montenegro. Temos Chape e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos para a classificação, porque a Chape, nesse momento, é a 5ª colocada, tá? Ela tem um jogo a menos, né? Que é esse jogo aí, né? Para ter 32 pontos, ela pode voltar ao G4, né? Se ela vencer, ela ultrapassa o Goiás, que demitiu o Wagner Mancini, né? Com empate contra o Atlético. Inclusive, boa nossa tip, viu? Contra o Atlético. Gol de um dos times. Saiu gol dos dois. Pois é, eu até falei, eu gosto do ambas marcas nesse jogo. E ao que tudo indica, Fábio, mano, Hélio dos Anjos pode ser o novo treinador, né? Então querendo já tirar o homem do Náutico para B e pode subir com Goiás para A. E aí tem um ponto importante, né? Aqui é transparência total. Estamos gravando às 12h30 da segunda-feira. O CRB ele ainda vai jogar, né, nessa segunda. Então pode ser que o CRB ele encoste ali também na briga pelo G4, ele vai enfrentar a Ferroviária, né? E o adversário da vez aí da Chape é o Botafogo de Ribeirão, que tá na zona de rebaixamento, né, velho? O time que tem o pior saldo dessa competição é a pior defesa também, né? 46 gols sofridos. Não, segundo pior. Não, Amazonas, né? Amazonas tem mais. Agora tem um ponto importante, tá? Ó, veja a classificação como mandante, por favor, Fábio Hermano. A Chapecoense em casa, ela é um poderio ofensivo absurdo. Ela só tem a 8ª melhor campanha como mandante, mas é o melhor ataque como mandante. Marcou 28 gols e sofreu 18, que também é muito, né? É uma das piores defesas como mandante. Então, muitos gols quando a Chapecoense joga em casa. E fora, né, o Botafogo de Ribeirão Preto só tem aí 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas como visitante. Ferroviária, o Chapecoense enfrentou a Ferroviária, né? Fora venceu por 1-0. Venceu o Novo Horizontino por 1-0. Tem alguns jogos da Copa Santa Catarina aqui que a gente vai ignorar, né? É outro elenco. Venceu o Amazonas fora 3-1. E a última derrota foi para o Avaí 1-0, né? No clássico catarinense. Vem de 3 vitórias seguidas. Marcando gol, né? Marca gol também a Chape, né, velho? Seleçãozinha... seleção, ó. É um timezinho bem mais competente do que o Botafogo. O único pezinho atrás que você pode ter... O Botafogo vem de uma boa vitória. Um confronto direto ali na briga contra o rebaixamento, venceu o Papão. Mas fora de casa, o Botafogo, né? A gente viu ali que meu irmão perdeu 10 dos 15 jogos que disputou, né? Então eu tô bem mais aí pro lado da Chape nesse jogo, de fato. Mas venceu o Goiás. Tudo bem que esse Goiás já também, caindo, né? de rendimento, né? Mas vem de 3 derrotas, né? Para Atlético, CRB e Coritiba. Isso. Né? E no primeiro turno, não, na verdade foi... porque esse é o jogo... Não é não? Ah, não, tá atrasado. É justamente o jogo... porque eu botei fora. Sim, é bom, foi 1-0, tá? Lá em Ribeirão Preto. Perfeito. Bom, agora vamos para as odds, Matheus, porque eu gosto dessa odd da vitória da Chape, viu? 1,63. Porque eu sou... Eu tenho um certo...
Eu sou meio assim com Série B, sabe? Eu falei isso no programa de ontem também, né? Eu não gosto de aposta de vitória simples na Série B, velho. Vitória seca, né? Assim. Eu acho que a Chape vai ganhar também. Eu até gosto, tá? Eu gosto. Eu acho que vale a pena uma aposta simples aí na vitória da Chape. Mas eu tenho um medinho. Eu, com minha metodologia, eu prefiro você pegar, por exemplo, o gol da Chape e combinar com outra coisa, tá entendendo? O gol da Chape eu boto muita fé. Muita fé nesse gol da Chape. Acho que não vai passar em branco. Tá pagando 1,19, né? 1,20. Se você quiser aumentar a odd, até você pode duplar o gol da Chape com dupla hipótese da Chape. Isso. Que a odd já vai ali para 1,28, por ali, tá? Enfim, eu acho que a Chape não perde e acho que vai fazer seu gol. O meu medo é de um empate com gols aí, por exemplo. Mas eu tô achando que a Chape ganha. Eu focaria 100% aí na equipe catarinense em qualquer aposta desse jogo. Bom, também temos clássico paraense, tá? Paysandu e Remo, duelo de opostos, né? Você esteve no último, né? Lá do primeiro turno. Estive também, olha aí, ó. Mais uma curiosidade aí, ó. No primeiro turno estive lá, não estarei dessa vez, tá? Eu quis muito viver o do primeiro turno porque Remo e Paysandu se encontraram numa Série B depois de 18 anos, né? Então, foi um grande momento ali para o futebol paraense. Hoje a situação das equipes é muito distinta, né? O Remo brigando pelo acesso e o Papão já quase rebaixado, é o lanterna da competição, vem numa situação muito ruim, mas é aquela coisa, clássico é clássico, as coisas se nivelam. E as odds vão dizer muito isso, tá? Já já a gente chega lá. O Remo deu uma melhorada, né? Com o Guto Ferreira, tá 48 pontos, né? Tá a 4 do G4, ainda tá vivo, mas não pode mais tropeçar. E o Paysandu tá afundado, já tá a 10 pontos da Ferroviária, já tá numa situação extremamente delicada. Eu acho que já caiu, viu? O Paysandu perdeu esse jogo que era um confronto direto, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí empatou com o Cuiabá, aí teve essa vitória incrível, né? Ganhou do Criciúma fora, marcando 4 gols. E tinha feito 5-2 no primeiro turno no Curitiba, né? Fora de casa. Cara, não, foram as duas últimas vitórias dele, tá? Num recorde, assim, inacreditável. Ó, eu vou trazer a informação agora, Fabiano. Exatamente. Fora de casa, as duas vitórias. Os últimos 17 jogos do Paysandu, essas foram as únicas duas vitórias. 5-2 fora no Curitiba e 4-2 fora no Criciúma. Os dois eram líderes no momento da vitória. Então, assim, se o Paysandu só pegasse líder daqui no final do campeonato, podia escapar. Mas tá complicado. A conta do Paysandu é ganhar 6 desses 7 jogos, tá? Assim, quase impossível, né? E o Remo, né, com o Gordiola, né, o Guto Ferreira, 4-2 no CRB, 1-0 fora no Operário e venceu o Atlético Paranaense 2-1, tá? Conseguiu se recuperar dessa sequência de 3 jogos sem vencer contra Vila Nova, Atlético Goianiense e Volta Redonda. Mas é um time que toma gol em quase todo jogo, né? Tem esse detalhe aqui do Remo. Não tomou contra o Operário, mas de resto ele tomou aqui numa sequência bem grande, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 assim, jogos só não tomou em um. Não, curiosidade. Mas marcou quase em todos também, né? É porque a gente não vai conseguir ver aí, porque o Remo é visitante. O Remo, como mandante, se eu não me engano, ele sofreu gol em 10 dos últimos 11 jogos. E assim, o jogo é no Mangueirão, né? Então tem esse ponto. O Remo no Mangueirão, ele sofre muitos gols, tá? Quase todo jogo ele leva gol. Enfim, é um clássico, velho. Eu acho que as coisas se nivelam. Esse é aquele tipo de confronto que você não pode olhar só para a tabela de classificação. As odds dizem isso. É um leve favoritismo para o Remo, tá? Mas, de fato, hoje o Leão, ele passa mais confiança. Eu não gosto muito de operar em clássico, não, tá? Mas como essas odds, elas estão muito niveladas, eu acho que existe um certo valor, de fato, aí do lado do Remo. Um gol do Remo pode ser uma boa pedida. 1,37? Mas eu fujo, tá? Eu fugiria, velho. Eu acho que pelo valor da odd, eu ainda prefiro a vitória da Chapecoense do que o gol do Remo até, tá? Dupla hipótese do Remo também. Vai lembrar que o Papão venceu no primeiro turno, né? 1-0 com o mando do Remo, né? Realmente é clássico. É um jogo. Eu até prefiro, para uma duplinha, alguma coisa assim. Cara, esse menos de 3,5 gols, pagando 1,23, eu acho que é interessante para uma dupla, para uma tripla, para dar aquela incrementada na odd, né? Mas, por exemplo, eu prefiro a vitória da Itália pagando 1,20 do que você pegar um under goals aí. É um clássico, é muito instável, é muito improvável. Teve um 3-2, se eu não me engano, inclusive nesse ano, entre Remo e Paysandu, tá? Ou foi 2-2, se eu não me engano. Enfim, eu acho que esse aí é um jogo mais difícil do dia. É o jogo para fugir do dia, é esse aí, eu diria isso. Ou operar só no ao vivo. Muito bem. Para fechar a Série B, temos Cap e Avaí, duelo do sul do país. O Atlético estava numa arrancada, mas perdeu 2 jogos seguidos, né? Caiu para 7º, mas ainda está vivo. Esse jogo está atrasado, né? Então, se ele vencer, ele fica com 51 pontos, fica a 1 ponto do Goiás, tá? Ou a 2 da Chapecoense. A Chapecoense venceu o seu jogo. Pois é. E o Avaí ali tá no limbo, né? Nem cai, também não vai subir, né? Tá 9 pontos não
Não tem muito O Avaí está que... só cumprindo tabela já, teve aquela questão dos problemas de salários atrasados, importante destacar, e do lado do Atlético, acho que você pontuou muito bem, velho. Vinha muito bem, eu acho que o Atlético ele vinha na sequência de 7 jogos que ele tinha 6 vitórias, né? É isso mesmo. E aí agora perdeu 2 seguidas. Mas ainda segue muito vivo, né? Eu acho que em termos ali, pelo menos, um dos, em termos teóricos, é um dos melhores times dessa Série B, né? A folha salarial altíssima, era o grande favorito, inclusive, da competição. Começou muito mal, o problema foi ali. Inclusive, vamos na tabela de classificação, bem rapidinho de novo, Fábio, só para trazer essa informação, tá? Eu gosto de trazer esses parâmetros aí. Bota em forma, e aí bota os últimos 10 jogos. Considerando as últimas 10 rodadas da Série B, o Atlético é quem tem a melhor campanha, tá? São 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, assim, é um retrospecto muito bom num recorte recente aí. O problema é, as 2 derrotas foram justamente os 2 últimos jogos. Exatamente. Mas fez gol, tá? Mesmo fora de casa, mesmo... na verdade, contra o Atlético Goianiense ele não fez gol, né? Ele fez gol contra o Remo, que inclusive foi a nossa sugestão. Mas é um time que faz gol em quase todo jogo, né? Assim, nas vitórias, obviamente, fez gol. Na derrota, aí Corinthians, Copa do Brasil, a gente ignora um pouco, mas venceu o Novo Horizontino, venceu... Inclusive, tem esse ponto. Que eu falei de 6 vitórias e 7 jogos, só que a derrota foi na Copa do Brasil. Ele vinha de 6 vitórias seguidas na Série B, né? Tem isso aí. E o Avaí, né, tá jogando a Copa Santa Catarina também, mas na Série B, o último jogo venceu o Volta Redonda, time da parte de baixo, por 3-0, fora, perdeu do CRB por 1-0 e perdeu em casa do Curitiba por 2-0 e ganhou da Chapecoense fora por 1-0. É um time instável, não é um time realmente de meio de tabela, que não dá para confiar, ainda mais nesse jogo contra o Atlético Paranaense, Matheus. Vitorinha do CAP. Aí vamos lá. No primeiro turno, inclusive, o CAP ganhou, tá? Lá na ressacada. Esse jogo, eu confio também no Atlético Paranaense. É uma leitura muito parecida com a da Chape. Só que aqui a odd ainda é um pouquinho pior. E, cara, eu confio mais na vitória da Chape contra o Botafogo de Ribeirão do que a vitória do Atlético Paranaense contra o Avaí. Então, esse é o típico jogo que eu também acho que você pode fugir, tá? Porque eu vejo mais valor lá no Catarinense. Aqui eu acho que só vale a pena se você quiser... ou fazer uma múltipla com todos os jogos, o famigerado bingão, aí eu acho que você pode botar a vitória do Atlético na conta, mas se você quiser fazer algo mais selecionado, eu também fugiria desse jogo por causa da odd, tá? Infelizmente eu não vejo talvez uma dupla com gol, né? Um golzinho do CAP, aí beleza. Mas a vitória seca eu acho que eu recomendaria mais no ao vivo mesmo, aquela lei ali, né? Se você tiver a oportunidade de acompanhar o jogo no ao vivo, o Atlético Paranaense começar bem, mas não fazer um gol cedo, a odd sobe um pouquinho, aí vale a pena você pegar. Muito bem, então Série B avaliada, né? Eliminatórias também. Vamos agora para o nosso bilhete, Matheus. Então eu errei o time, tá? Perdão. Vitória do Brasil, mais vitória da Itália, dá uma odd ali em torno de 1,74. A gente tá gostando desse padrãozinho de dupla de vitórias, né? E aí vamos lá, né? Assim, vitória da Brasil, Fábio, mano. Você... deixa eu corrigir complicado, aqui. Né? Não, tô brincando, deixa. Da seleção brasileira. Cara, eu não sou muito adepto dos amistosos, tá? Eu falei isso aí da última vez. Só que o grande problema, ao meu ver, dessa terça-feira é que tá difícil a gente encontrar odds de valor ali entre 1.4 e 1.5. Pelo menos nas eliminatórias da Europa e na Série B, eu não consegui enxergar muita coisa de valor aí. A gente gostou muito de apostas com odd 1,20, 1,23, 1,22. Aí para você fazer uma duplinha com essas odds é complicado. A gente tem que ter uma odd um pouco mais alta para pegar ali em torno de 1,7, né, Fábio? A gente tá mantendo essa linha aí mais ou menos. 1,7, 1,8, que são odds que eu particularmente gosto muito de operar. E aí, cara, mesmo sendo amistoso, pelo que o Brasil fez contra a Coreia, eu gosto da vitória do Brasil sim, tá? Eu gosto sim da vitória do Brasil. Deu para ver que os jogadores estão com muito ímpeto nessas partidas aí, desde que Carlos Ancelotti chegou. Tem jogadores querendo mostrar serviço, todo mundo jogando bola. A gente viu boas atuações dos principais jogadores do Brasil se destacar. Então, cara, como tem uma odd alta, comparada às demais, né, 1,40 e pouco, eu acho que vale a pena sim para o bilhete pronto. Essa vai ser a sugestão aí do dia. E a vitória da Itália, né, é mais segura, né? Portugal também a gente considera segura, mas aí acho que a Itália, muito pelo adversário, né? Israel toma muito gol, Itália em casa deve confirmar o favoritismo. Então essa é a nossa duplinha, tá? É só uma sugestão aí pra galera, jogos dos grandes favoritos, mercado de escanteios, tá? Se você conseguir ver o jogo ao vivo, boa também. Geralmente dá bom nessas eliminatórias. Portugal, por exemplo, demora a fazer um gol, Espanha, Inglaterra, então fica também essa sugestão. Valeu, Matheus Montenegro. Só para terminar, porque é o seguinte, eu estou falando com você que está assistindo esse vídeo na terça-feira de 10 horas da manhã, de meio-dia, à tarde, não sei.
Você provavelmente está assistindo esse vídeo e já passou o jogo do Brasil, né? A gente não sabe se o Brasil ganhou. Mas é esse adendo que eu gostaria de trazer. Ativa as notificações aqui do canal para você conseguir assistir o vídeo no dia anterior, tá? Que é o dia que a gente posta, porque assim você não perde nada. O jogo do Brasil, por exemplo, vai ser bem cedinho na terça-feira. Tem gente que infelizmente não vai ver. E aí a recomendação que eu deixo, inclusive, é se você perdeu o do Brasil, fica de olho ali em Portugal, se pode subir, ou Espanha e Inglaterra também, você pode pegar gols, ou o golzinho da Chape, eu gosto muito. Fica de olho nesses jogos aí para eventualmente você substituir, beleza? Tamo junto. É isso. Valeu, galera. Se inscreva no canal, deixa o like, comente. É isso. Até a próxima.